Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino, Entendes Tu que Lês? Eu me chamo Paulo Davi e estamos lendo o Evangelho de João. Estamos no capítulo 3 e hoje vamos falar da parte final. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Acompanhe a gente todo domingo, às 10 horas da manhã. Estamos começando agora, o Evangelho, estamos no capítulo 3 ainda. Você pode ainda acompanhar todos esses comentários. Essa parte final do capítulo 3 eu fiz questão de deixar separado, porque eu quero falar aqui sobre algo que era muito controvertido no tempo de Jesus e que também até hoje é motivo de muita controvérsia e até divisão entre os cristãos. Eu me refiro ao batismo de João. Eu quero ler e comentar com vocês. Vamos lá. João capítulo 3, verso 22. Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então, presta atenção, uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Nós sabemos que João foi enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor. E ele batizava as pessoas para arrependimento. Ele veio, como Malaquias disse, no espírito e poder de Elias. Isso fazendo uma referência ao profeta Elias, que pregou a Israel quando Israel se desviou completamente do Senhor. Elias foi enviado a Israel, chamando o povo para que se voltasse a Deus. O fato de Malaquias dizer que João, que Deus enviaria um profeta no espírito e poder de Elias, e que esse era João Batista, Jesus dá esse testemunho, que era João Batista que cumpriu essa profecia, porque João Batista é o último profeta da velha aliança. Ele veio justamente chamando o povo ao arrependimento. E ele faz isso batizando as pessoas no Rio Jordão. E essa é a primeira menção nas escrituras de batismo. Não tem outro precedente, nem Elias, nem nenhum dos profetas, nem na lei, se refere a pessoas batizando, sendo batizadas. Então a primeira menção de batismo foi com João. Nesse capítulo 3, Jesus tem uma conversa com Nicodemos, e essa conversa gira em torno de algo que Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E naquele tempo, o batismo que João realizava era motivo de controvérsia. A maior parte dos líderes religiosos da época não acreditava naquilo. Muitos até diziam que João talvez estava louco, endemoniado, mas o povo vinha, muitas pessoas vinham para ser batizadas, diz a Bíblia. O próprio Jesus, foi batizado por João. Você lembra que João até não quis, como? Eu é que tenho que ser batizado. E ele diz, importa que se cumpra toda a justiça. Porque se Deus estava chamando o povo ao arrependimento,
Jesus, naquele ato de ser batizado por João, ele estava tomando sobre si toda a culpa. Ele levou isso na cruz, mas ele toma toda a culpa quando ele é batizado por João. E essa questão da purificação é o assunto que Jesus estava tratando com Nicodemos. Quando Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, quando eu leio isso, eu não leio como muitos leem. Muitos dizem, está vendo? A pessoa precisa ser batizada com água e batizada com o Espírito Santo. Esse é ensino de muita gente aí. Muitas denominações religiosas ensinam, pregam que a pessoa precisa ser batizada com água e batizada com o Espírito Santo para poder ser salva. Mas não é isso que eu leio. Quando eu leio esse texto, eu entendo claramente o que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando justamente sobre essa controvérsia aqui. Jesus estava dizendo que o desejo de se arrepender, que levava os homens a ser batizados por João, era importante. Mas o verdadeiro arrependimento vem do Espírito. Vem do alto. E João vai explicar sobre isso, vai continuar. Presta bem atenção, olha o que ele diz aqui. E foram ter com João. E disseram, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando e todos vão ter com ele. Mas presta atenção, Jesus não batizava ninguém com água. Olha o que diz o capítulo 1, logo em seguida, nos primeiros versículos. Capítulo 4 de João, versículo 1 e 2. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então isso que está sendo dito aqui não era bem a verdade, é o tal do telefone sem fio, né? Olha aqui. Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Não, Jesus não estava batizando. Com água, não. Vamos continuar. Aí olha a resposta de João. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já está, meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Aqui João dá um testemunho que talvez é o testemunho mais significativo das Escrituras. E é esclarecedor sobre a palavra de Deus. João está dizendo, convém que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do céu, vem de cima, é maior do que aquele que vem da terra.
A palavra de Deus, que é Jesus, é maior do que aqueles que pregam a palavra de Deus. Por quê? Porque como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Isso equivale ao que João está dizendo. Aquele que veio da terra é da terra. Aquele que veio do céu é do céu. Ou seja, aquilo que João fazia não tinha nenhum valor espiritual se do céu não viesse a confirmação. Ou seja, as pessoas vinham até João porque desejavam se arrepender. Porque ninguém pode verdadeiramente se arrepender se Deus não fizer isso no coração dele. Então o arrependimento acontece se de um lado houver desejo no nosso coração de mudança. Esse desejo Deus não vai pôr. Deus nos ilumina para que nós possamos sentir os nossos pecados. Deus nos chama. E Deus até produz o arrependimento, desde que nós tenhamos esse desejo. Esse desejo precisa partir de nós. Então aqueles que vinham para ser batizados por João, tinham o desejo de se arrepender. E aquele batismo com água não trazia mudança. Era apenas um testemunho de que aquele que estava vindo queria se arrepender. E nós sabemos que muitos vinham sem esse desejo. Existem passagens que João repreende muitos que estavam vindo, mas que realmente não tinham o verdadeiro desejo de arrependimento. É por isso que Jesus falou que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não basta você querer. Ou não basta você achar que quer. Porque se Deus não produziu o arrependimento, e Ele faz isso com aqueles que são sinceros. Mas é o que Deus faz, o batismo do Espírito Santo. É o que Jesus faz. Por isso João diz, João quando ele foi enviado, volta lá atrás, ele diz, eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o batismo que salva é o que vem do céu, o que Jesus faz, não o que vem da terra. E eu estou falando isso porque muitos, dentro da religião, transformaram esse batismo feito pela mão humana, feito por um líder, um sacerdote, ou seja lá o que chama, um pastor, e dizem que se a pessoa não receber esse batismo, ela não é salva. Ou vai faltar algo na vida dela, ou seja lá, há muitas coisas que se falam. Mas esse tipo de ensino, de doutrina, centra a vida espiritual na mão do homem. Coloca até a salvação na mão de um homem. Porque se um pastor diz que se uma pessoa não for batizada, ela não é salva, ele está dizendo o seguinte, se essa pessoa não receber o batismo que eu vou fazer, essa pessoa não é salva. E não é isso que João está falando aqui. João diz, olha, se vocês estão discutindo sobre a purificação, eu quero que você saiba o seguinte, Jesus é maior do que eu. O que eu faço não é capaz de mudar o coração de ninguém, nem trazer nenhum benefício espiritual. Aquilo que ele faz, sim.
convém que ele cresça e eu diminua, ou seja, convém que vocês entendam a diferença do que eu estou fazendo do que ele faz. Um obreiro, aquele que está na obra do Senhor, na obra do reino de Deus, daquele que se sentiu chamado por Deus para cooperar com Deus, precisa entender que a nossa obra é apenas apontar para Jesus, apresentar Jesus para as pessoas. É Jesus que vai salvá-las, é Jesus que vai guiá-las, não nós. Mas a coisa degringolou desde o tempo dos apóstolos. Há uma passagem aqui, não era só Jesus que não batizava com água. O apóstolo Paulo também parece que não gostava muito dessa prática. Olha o que ele diz aqui em 1 Coríntios 14, a 16, a 17. Dou graças a Deus, 1 Coríntios 1, 14 a 17. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanes. Além desses, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Presta bem atenção, já nos dias do apóstolo Paulo, esse batismo com água, que por alguma razão, que a Escritura não esclarece, porque não foi Jesus que mandou fazer isso, os discípulos introduziram no meio cristão. Talvez porque eles entendiam, né, ainda que Jesus tinha sido enviado para a casa de Israel e eles, por alguma razão, inventaram isso, ou copiaram isso de João. Mas no tempo do apóstolo Paulo já era problema, porque aqueles que batizavam abriam uma porta para que aqueles que eram batizados por eles se sentissem seus discípulos. E é esse o espírito do denominacionalismo, do nicolaísmo, que Jesus trata na carta às primeiras igrejas do Apocalipse. Fazer discípulos após si. Não é isso a denominação? Quando uma pessoa entra, ela recebe o batismo daquela denominação. E pior, há uma controvérsia em torno do batismo até hoje. Desde que a Igreja Romana foi a primeira denominação religiosa, organizada em cima da hierarquia humana, centrada em torno de homens, foi ela que introduziu, por exemplo, algo que, para você ver que é uma coisa destinada a controvérsia e problemas, o batismo infantil. Se já é um problema as pessoas acreditar que um ato feito por um homem acrescenta algo à vida espiritual, imagina alguém receber isso sendo criança, sem nenhum tipo de consciência. Ou seja, um católico, quando ele toma consciência, ele já é católico. E a Reforma Protestante seguiu nessa mesma visão, porque as igrejas reformadas, históricas, mantiveram esse batismo. Luteranos, os presbiterianos que vieram dos calvinistas, os anglicanos, a reforma de Henrique VIII, depois os metodistas que saíram da igreja anglicana. Mais tarde um pouco aí, a primeira controvérsia com esse batismo infantil, os chamados anabatistas, que diziam que as pessoas precisavam ser batizadas sabendo o que estavam fazendo. Ou seja, eles voltam lá naquilo que Jesus falou, mas de uma forma má compreendida. Porque quando Jesus diz
Se alguém não nascer da água e do Espírito, Jesus está fazendo uma sobreposição. Ele está querendo dizer, ó, não adianta você ser batizado com água e não ser batizado com o Espírito. Porque é o batismo com o Espírito que transforma a vida das pessoas. Os batistas, como eram chamados, né, mais tarde, porque os batistas saíram da igreja anglicana sob a influência desse ensino anabatista. E essa é hoje uma grande diferença entre, né, essas igrejas históricas presbiterianas e batistas. Sendo que o presbiteriano diz que o batismo ele está no lugar da circuncisão, então as crianças têm que ser batizadas. E os batistas dizem que não, que o batismo está relacionado ao arrependimento e a pessoa tem que ter condição de se arrepender. Mas isso não acaba aí, não. Depois que vieram os pentecostais, a coisa ainda complicou mais. Porque aí surge, de fato, o ensino de que se a pessoa não for batizada, ela não é salva. E as controvérsias pentecostais vão muito além dessa questão de ser do batismo em si. Mas a forma pela qual o batismo é feito para eles faz toda a diferença. E aí surge a ideia de que a pessoa precisa ser batizada em nome de Jesus, porque Pai, Filho e Espírito Santo não é nome. Tem a ver com essa controvérsia pentecostal em torno da divindade, né? Porque com o movimento pentecostal houve um racha, né, entre esse movimento sobre a questão de que se Deus é três pessoas em um Deus ou se é uma pessoa que se manifesta de três formas diferentes. E essa controvérsia existe até hoje. E aí eles dizem, não, o batismo tem que ser em nome de Jesus Cristo, porque era assim que os apóstolos batizavam. Eles vão aqui, leem o texto de Atos, os apóstolos batizavam em nome do Senhor Jesus, né, ou em nome de Jesus Cristo. Então, eles dizem, não, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Mas não para por aí. Há também a questão de que se pode ser batizado em rio, se pode ser batizado em piscina, se pode ser batizado derramando água na cabeça ou se tem que mergulhar. Se tem que mergulhar uma vez só ou em 3 vezes. Se tem que mergulhar para frente ou para trás. Então, isso que Paulo fala aqui em 1 Coríntios, que ele relaciona a divisão que já existia, hoje é claramente visível. Mas além de ser causa de divisão, é um falso ensino. Porque a salvação é obra única e exclusiva de Jesus Cristo. É aquilo que Jesus fez e faz na nossa vida é que nos salva. Nenhum ato feito por mão humana pode acrescentar e trazer salvação. Portanto, esse ensino de que as pessoas precisam ser batizadas numa igreja, por um pastor, por um líder, por um sacerdote, é um ensino falso. Mesmo porque nem há sentido mais disso, porque com a divisão do corpo de Cristo, quando você lê lá em Éfeso que há um só Deus, um só corpo e um só batismo, não pode estar se referindo ao batismo com água, e sim ao batismo com o Espírito Santo. Vamos continuar e terminar isso aqui. Olha o que João fala. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele diz claramente que é o que Jesus faz que salva as pessoas, e não aquilo que ele estava fazendo. Aquilo que ele estava fazendo apontava para o que Cristo iria fazer. Aquele que vem de cima é sobre todos, e aquele que vem da terra é da terra, e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos, e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Está falando sobre Jesus.
Jesus fala o que ele viu e ouviu. Diferente de nós, que falamos o que nós entendemos do que nós lemos. Você consegue entender isso? Que nós que pregamos, que ensinamos, que queremos cooperar com Deus, nós falamos daquilo que nós entendemos quando lemos. É muito desonesto o que muitos pregadores fazem, que muitos pastores fazem. Dizem, olha, a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz. Eles deviam dizer, olha, a nossa leitura da palavra de Deus, nós entendemos assim. É o máximo que nós podemos fazer. Porque nós falamos o que entendemos do que lemos. Jesus fala do que ele viu e ouviu. Por isso, as palavras de Jesus são a palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, lá em Coríntios também diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Isso vale para toda a velha aliança, isso vale para qualquer um que se diz pregador da palavra de Deus. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Por isso o nosso papel é apresentar Jesus para as pessoas, para que elas se entreguem a Ele, recebam o batismo com o Espírito Santo e passem a ser guiados por Ele. Ele é o verdadeiro pastor. Nós, quando muito, trabalhamos para que as pessoas se entreguem ao verdadeiro pastor, sigam o verdadeiro pastor, sejam batizadas pelo verdadeiro pastor. Muitas vezes esse batismo feito nas denominações acaba sendo um laço, porque além de dividir o corpo de Cristo, coloca sobre aquele que batiza uma autoridade e um lugar que ele não tem. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. Jesus não tinha o Espírito por medida. Ele era o próprio Espírito encarnado. Nós sim. Quando a Bíblia diz que Deus não dá o Espírito por medida, está se referindo a Jesus. Nós sim. Tudo que nós temos depende da medida da nossa fé, da nossa compreensão das Escrituras, da nossa experiência pessoal com Deus. Ou seja, nós somos muito limitados. Presta bem atenção e entenda o que João disse. Convém que ele cresça e eu diminua. Esse é o verdadeiro testemunho dos verdadeiros obreiros. Os verdadeiros obreiros se diminuem para que Cristo cresça. Apontam para Jesus. Talvez era por isso que Paulo dizia, eu não fui enviado para batizar. Fui enviado para evangelizar. O que é evangelizar? Apresentar Cristo às pessoas. É isso que eu tenho que fazer. Porque quando os discípulos começaram a batizar, e João faz questão aqui de dizer que Jesus mesmo não batizava. Por quê? Porque o batismo dele vem do alto. O batismo dele nos salva, porque nos muda, nos transforma. Verso 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. O que faz a diferença é o Filho de Deus. É Ele que nos salva. É Ele que nos transforma. É Ele que nos dá vida. Muitas pessoas têm colocado sua confiança na religião, nos líderes religiosos, naquilo que elas fazem dentro da religião.
do batismo dela, de água, feito por uma humana. Quando nós tornamos divino coisas feitas por homem, isso se chama idolatria. Idolatria é quando nós pegamos as Escrituras e dizemos as Escrituras são a palavra de Deus. Não. As Escrituras foram dadas para nos revelar a palavra de Deus, que é Cristo. E a palavra de Deus só é a palavra de Deus quando sai da boca de Deus aos nossos corações. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Que Deus abra o nosso entendimento, para que nós nos entreguemos a Cristo, num desejo de arrependimento, e deixemos que Ele, através do seu Espírito, mude os nossos corações. Que Deus nos abençoe.